Dessana número 4, Satipatthana Sutta, relevância para o sofrimento nesta vida. Hoje eu gostaria de discutir o Mahasatipatthana Sutta. O Mahasatipatthana Sutta fornece instruções detalhadas para alcançar o Nibbana, de forma sistemática, começando desde o início. Quero mostrar que o que estamos discutindo nesta sessão até agora é exatamente o que é recomendado no início deste sutta. A propósito, no último dessana, prometi falar sobre onde o Kama Vipaka é armazenado, mas percebi que essa discussão precisa vir primeiro, portanto, espero obter esse tópico em breve. Como você deve se lembrar, esta série de postagens na seção Vivendo o Dhamma baseia-se no fato de que há dois tipos de sofrimento, sobre os quais o Buda falou. O primeiro tipo é a angústia incessante que experimentamos nesta vida. O segundo tipo de sofrimento é o sofrimento em renascimentos futuros, especialmente se a pessoa nascer nos 4 reinos mais baixos ou os apayas. No início, estamos nos concentrando no primeiro tipo de sofrimento. Embora esteja oculto, vimos que ele pode ser encontrado e eliminado. Agora, há 3 pontos críticos associados a esse primeiro tipo de sofrimento. Primeiro, esse tipo de sofrimento está associado aos nossos pensamentos, fala e ações que resultam principalmente em ações imorais. É nisso que se deve trabalhar inicialmente. Quando estamos constantemente envolvidos em prazeres sensoriais que não são imorais, a mente também é sobrecarregada, mas em um grau menor, apenas uma agitação ou uma angústia incessante. Portanto, há diferentes níveis desse primeiro tipo de sofrimento. Só precisamos lidar com o maior sofrimento associados às ações imorais primeiro. O segundo ponto é que quando começamos a remover essas causas, isso acontece quando nos afastamos de Dasa Akusala e também dos prazeres extremos dos sentidos, que resultará automaticamente em Niramisa Sukha ou Samadhi. Mesmo sem fazer sessões formais de meditação, será possível sentir a paz de espírito e a sensação de bem-estar. A agitação da mente será reduzida. O terceiro ponto é que quando começamos a sentir Niramisa Sukha, seremos capazes de ver facilmente a verdadeira natureza deste mundo. Isso significa as 3 características da natureza, começando com a natureza de Anicca. Portanto, esse é um breve resumo do que estamos discutindo até agora. Agora vamos começar a discussão sobre o Satipatthana Sutta. Recomendo a todos que leiam a postagem. Satipatthana Sutta, estrutura. É uma versão altamente condensada e vou discuti-la em detalhes aqui. Há um versículo-chave no início do Satipatthana Sutta que diz o seguinte: Atapi sampajano satima vineya loki abhijja domanasam. Condensado nesse versículo está o que discutimos até agora nesta sessão, e, na verdade, ainda discutiremos mais alguns. Esse verso é a base de Anapanasati Bhavana, bem como Satipatthana Bhavana. Esse verso também aparece em outros suttas.
Portanto, há duas partes nesse verso. A primeira é a tapi sampajana. Vamos examinar essa parte cuidadosamente primeiro. Tapa, em Pali ou singalês, significa calor. A mente fica aquecida quando alguém tem a kustula chitta na mente. Por exemplo, quando alguém está prestes a roubar algo, sua mente fica agitada. A pessoa tem medo de ser pega. Quando alguém está envolvido em uma discussão verbal furiosa com outra pessoa, a mente da pessoa fica aquecida e assim por diante. Podemos pensar em muitos casos desse tipo a partir de nossa própria experiência. A pessoa também tem tapa ou calor em sua mente em um grau menor quando se tem pensamentos sobre os prazeres dos sentidos em sua mente. Vejamos um exemplo simples. Uma senhora que se sente atraída por um vestido caro tem uma mente agitada. Ela pensa nos prós e contras de gastar dinheiro com esse vestido. Por horas e horas. Isso é estressante, mesmo que a pessoa não perceba. Uma situação semelhante, porém mais estressante, surge quando se está prestes a comprar uma casa cara. Não achamos que isso seja estressante, mas é. Portanto, há uma ampla gama de situações em que tapa ou calor pode surgir na mente de alguém. Agora, a tapi significa reduzir este calor. Portanto, todo Satipatthana Sutta baseia-se em como podemos reduzir esse calor que pode surgir em nossa mente. Então, como podemos fazer isso? Para entender isso, também precisamos analisar a próxima palavra, sampajana. Sampajana vem das duas palavras sam mais pajana. É claro que sam é uma palavra-chave no Buda Dhamma. Há uma subseção no site intitulada Sam, e essa é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada no Buda Dhamma. Fornecerei o link para essa postagem. Portanto, passamos por esse processo de renascimento porque adquirimos sam. E também sentimos a angústia incessante porque adquirimos o sam. Nas postagens anteriores, conversamos sobre como eles têm nomes diferentes, como Kilesa e Asobana Chaitasika. Todos eles são sam. Sam significa adicionar. Adicionar a esse processo de renascimento. Os piores tipos de sam são lobha, dosa e moha, ou ganância, ódio e ignorância. Agora, ignorância aqui significa ignorância da verdadeira natureza do mundo. E isso não tem nada a ver com conhecimento adquirido ou ser bem informado. E pajana significa compreensão ou entendimento. Observe que as duas palavras são, na verdade, sam e pajana. Assim, elas, ao se combinarem, a palavra resultante é sampajana, mas soa melhor com um M, sampajana. É por isso que esses significados chaves ficaram ocultos por centenas de anos. Por exemplo, é mais correto dizer sansara do que samsara, porque o significado está óbvio em sansara com N, sam e sara. Sara significa a percepção da bondade. Portanto, samsara significa sam, é bom. Essa percepção inevitavelmente leva a futuros renascimentos. É por isso que a palavra samsara
representa o processo de renascimento. Por outro lado, também é verdade que às vezes a palavra final sai apenas com o som de M, quando você combina essas palavras. Por exemplo, quando se combina Sam e Udeya, o resultado é Samudaya. Aqui, Udeya significa surgir. Portanto, Sam combinado com Udeya significa como surgem os sãs ou as impurezas. Mas quando você combina as duas palavras Sam e Udeya, é mais natural dizer Samudeya do que Sanudeya. Portanto, há casos como esse também. Samudeya, é claro, sai mais naturalmente do que Sanudeya. Portanto, não há problema em dizer samsara ou sampajano. Mas precisamos lembrar que essas palavras vêm da raiz sam. Portanto, se alguém souber sobre a importância do significado de sam, é fácil descobrir as raízes de muitas palavras-chave e frases no Buddha Dhamma. Algumas palavras-chave são samvega, sankalpana, saman, etc. Todas essas palavras são discutidas na seção intitulada Sam. Agora, voltando à frase Atapi Sampajano, agora temos clareza sobre como isso acontece. Atapi significa livrar-se do calor. Lembre-se, tapa é o calor e atapi é a eliminação do calor. Sampajano significa compreendendo Sam, ou Kilesa, ou Asobhanachaitasika que estão envolvidos. Quando se vive com Atapi Sampajano, percebe-se quando surgem pensamentos Sam ou contaminados, e então é possível suprimi-los à força, especialmente se esses pensamentos podem levar a ações imorais. Na semana passada, sobre muitos exemplos de como a mente fica agitada quando alguém está envolvida em atividades imorais. A melhor palavra para transmitir essa sensação de mente agitada ou aquecida é, na verdade, tapa. Quando o Buda falou sobre o fogo no Adita Pariyaya Sutta, ou o Sermão do Fogo, ele não estava falando de incêndios físicos, ele estava falando sobre esses incêndios internos ou tapa. Pode-se chegar a Atapi Sampajano sendo consciente e evitando tais ações imorais por meio da mente, da fala ou do corpo. Agora, além de atos e discursos imorais, também é preciso evitar pensamentos imorais. Por exemplo, uma pessoa pode ter pensamentos odiosos sobre alguém por horas e horas, e durante todo esse tempo sua mente estará aquecida e agitada. Quando se vive com Atapi Sampajano, por outro lado, estará reprimindo à força as ações imorais pelo corpo, fala e mente. Inicialmente, será impossível evitar que esses pensamentos surjam na mente. Na verdade, não é possível evitar isso, até que se atinja estágios mais elevados de Nibbana. Mas o segredo é não permitir que esses pensamentos imorais continuem. É possível pensar nas consequências ruins desses pensamentos e interrompê-los quando nos dermos conta deles. Portanto, a chave é interrompê-los assim que nos dermos conta deles. Isso é o que significa Sampajano. É possível pensar nas consequências ruins de tais ações e, em vez disso, começar a pensar em um assunto diferente,
ou se envolver em outra atividade. Se alguém tiver tempo, pode começar a ler ou ouvir o Dhamma e tirar a mente de tais pensamentos ruins. Portanto, quero destacar outra informação relevante. Todos vocês conhecem a palavra Sandittika. É uma das 9 qualidades supremas do Dhamma. Em homenagem ao Dhamma, o verso é Swakato Bhagavatam Dhammo Sandittiko Akaliko. Portanto, Sandittika é uma das 9 qualidades do Dhamma. Mais uma vez, a palavra Sandittika é originada da raiz San, combinada com Diti, que significa a capacidade de enxergar. Perceba que essa é outra palavra-chave com a raiz San. Portanto, quando alguém aprende o Dhamma, a pessoa se torna boa não apenas em perceber o que são esses Sans, mas também decidir a importância relativa dos diferentes tipos. Nem todos os Sans têm o mesmo impacto. Alguns geram mais calor ou tapa do que os outros. Falaremos um pouco mais sobre esse tópico daqui a pouco. Portanto, está claro que a Tapi Sampajano é o mesmo que Sandittika. Agora já vimos que San ou Kilesa ou Asobhana Chaitasika significam a mesma coisa. As impurezas que tornam a mente suja ou contaminada, dando origem ao tapa ou calor. Esse tapa vem em 2 pontos fortes, fogo e agitação. A intensidade maior vem com as atividades imorais. A intensidade menor da agitação vem com o apego aos prazeres dos sentidos. Portanto, mesmo que os pensamentos sobre os prazeres dos sentidos também possam aumentar o calor e deixar a mente agitada, essa agitação será muito menor em comparação aos incêndios provocados por ações e pensamentos imorais. Portanto, devemos primeiro combater esses pensamentos e ações imorais. Na semana passada também falamos sobre vários tipos de Kilesa e como eles são realmente o mesmo que a Asobhana Chaitasika. Observamos que Lopa Chaitasika pode ter força em uma ampla faixa. Quando está em alta, é possível fazer coisas imorais por conta disso. Dessa forma, o tapa ou calor gerado será alto. Quando alguém atinge o estágio Sotapanna, Lobha é permanentemente reduzido em força para Raga. Então a pessoa não fará coisas imorais para alcançar os prazeres dos sentidos. Da mesma forma, é possível fazer coisas imorais quando se tem dosa. Pode-se até matar ou ferir alguém fisicamente se ficar fora de controle. Mas no estágio Sotapanna, dosa é reduzido a patiga. E é improvável que a pessoa gere pensamentos realmente odiosos. Dessa forma, o nível de calor ou tapa será permanentemente reduzido a um nível mais baixo. Agora, o progresso para o estágio Sotapanna também é gradual. Quando alguém começa a seguir a Tapi Sampajano ou Sandittiko, isso significa que a pessoa se torna gradualmente melhor e melhor em ver San. E então, um dia, percebemos que níveis tão altos de Lobha e Dosa foram reduzidos a Raga e Patiga. Isso pode levar meses ou anos, dependendo da pessoa. Isso pode até acontecer em uma vida futura, mas o segredo é começar. Portanto, a chave é se concentrar no Dasa Akusala mais forte, em que está habitualmente envolvido.
Uma analogia que discuti nos primeiros posts da sessão meditação é a de que um tanque de água com vazamento. Se o tanque tiver vários orifícios de tamanhos variados, é preciso tapar o maior buraco primeiro, porque é onde se perde mais água. Não adianta tentar tapar os buracos pequenos se houver um buraco maior que ainda esteja vazando. Os buracos maiores são como dasa akusa. Os orifícios menores são como os prazeres sensoriais. Na verdade, ficar longe dos prazeres dos sentidos não precisa ser a força. Isso ocorrerá de forma gradual e automática quando se ficar longe da dasa akusa. Sei disso por experiência própria e discuti algumas dessas experiências em publicações anteriores. Não faz sentido tentar reduzir o kama raga até que a pessoa se livre de lobha, a versão mais forte, que é capaz de induzir a atos imorais. Um bom exemplo é a má conduta sexual que precisa ser interrompida com força total, mas não adianta tentar ficar longe do sexo normal. O desejo por sexo desaparecerá automaticamente quando a pessoa atingir o estágio anagami. Portanto, é por isso que aprender o Dhamma é importante para descobrir as propriedades. Mas antes de entrar em detalhes, vejamos agora o que significa o restante do verso. Satyama Vineya Loki Abhijja Domanasam. Agora, Satyama é novamente a junção de duas palavras. É Sati e Ma. Em poucas palavras, Sati é estar atento e Ma é remoção, conforme explicado na seção Sam. Por exemplo, sabemos que a palavra Sama vem da combinação de Sa e Ma, onde Ma significa remoção. Portanto, Sama é a remoção de Sam. Portanto, Samaditi é a remoção da visão errônea, que é um Sam. Da mesma forma, Satima significa remoção por meio da atenção plena. Continuando o verso, Vineya Loki refere-se a este mundo onde estamos ligados uns aos outros por meio de dívidas. Isso é discutido em detalhes na postagem Kama, dívida e meditação. Vou fornecer o link para esta postagem. A causa raiz de todo sofrimento é a ganância extrema, ou abhidya. E essa palavra vem da combinação de abhi e icha, onde icha é desejo, avidez. De fato, já discutimos icha ao explicar a palavra anicca. Icha é o que alguém deseja ou anseia. E anicca significa que jamais pode se realizar esse desejo ou expectativa ao se considerar o longo prazo. Portanto, abhidya é apenas uma versão forte de icha. Quando não se obtém o que se deseja, e isso acontecerá mais cedo ou mais tarde, a pessoa fica deprimida e isso é domanassa. Manasa é mente e do significa estressado. Portanto, domanassa significa uma mente estressada. É importante lembrar que alguém age com ódio, com a mentalidade domanassa, porque a pessoa está chateada, desanimada e com raiva. Essa parte do verso Vineya Loki Abhijja Domanasam significa por causa desse forte apego, tanha. Essa é outra palavra para abhidya. Não apenas nos tornamos mentalmente deprimidos,
também ficamos em dívida com os outros ou com o mundo inteiro. Ficamos endividados não apenas quando roubamos, mas também quando fazemos qualquer coisa imoral. Quando mentimos ou caluniamos, ferimos os sentimentos de alguém, ficamos em dívida com essa pessoa. Em outro exemplo, quando danificamos o meio ambiente de forma insensível, irracional, ficamos em dívida com o mundo inteiro. Talvez não se sinta nada no momento, mas quanto mais a pessoa fizer essas coisas, mais seu domanassa aumentará. Falaremos sobre isso em uma postagem separada. Portanto, se continuarmos a fazer coisas imorais, ficaremos endividados e a nossa mente ficará angustiada. Pensa só, é ruim de duas maneiras. Não nos damos conta do preço que pagamos para obter algum prazer temporário. Isso acontece especialmente quando temos altos níveis de ganância. Então, como podemos evitar isso? Evitamos isso por meio da atenção plena ou mantendo sati. Isso pode nos ajudar a impedir esses atos imorais ou sem sentido. É isso que satima significa, evitar ou eliminar, estando atento às consequências. Portanto, agora podemos ver o significado do verso-chave. Atapi sampajano satima vineya loki abhijja domanassa. Estando sempre atento a san ou kilesa ou a sobhana chaitasika que surge em nossos pensamentos, podemos reduzir o calor que surge em nossa mente e, finalmente, nos livrar desse mundo cheio de dívidas, ficando livre de abhijja e domanassa permanentemente. Resumindo, essa é a chave para se acalmar desde um nível mais inferior até chegar a Nibbana. Atapi sampajano satima vineya loki abhijja domanassa. Portanto, podemos falar por horas e horas sobre esse verso-chave. Podemos entrar em mais detalhes, mas a ideia principal é simples. No final, temos que purificar nossa mente para alcançar a paz de espírito. Continuamos fazendo isso até atingirmos o Nibbana. Isso não pode ser feito em um curto espaço de tempo. Realmente leva tempo. Mas será possível experienciar o alívio à medida que se avança. Portanto, o segredo é começar a apagar os grandes incêndios primeiro. Os menores, na verdade, cuidarão de si mesmos. É por isso que não é muito proveitoso tentar se livrar do desejo pelos prazeres dos sentidos, pelo menos pelos prazeres extremos, até que se consiga manter distância de dasa akusala, ou pelo menos dos 8 vilões que discuti nas primeiras postagens da sessão meditação. A propósito, as 3 impurezas associadas à mente ou morra são automaticamente reduzidas quando alguém remove ou se abstém das atividades imorais realizadas com a fala e o corpo. Portanto, as 7 ações que fazemos com a fala e a mente no dasa akusala devem ser tratadas primeiro. Agora, mesmo entre as ações imorais, há níveis de prioridades. Por exemplo, matar, ferir fisicamente alguém e abuso verbal vem nessa ordem específica. No entanto, essa ordem só é válida se estivermos pensando em seres humanos. Por exemplo, abusar verbalmente de um ser humano terá consequências 1000 vezes mais graves do que matar a maioria dos animais. E isso não é para incentivar a matança de animais,
mas há pessoas que hesitam até mesmo em limpar suas casas por medo de matar insetos, mas não hesitam em abusar verbalmente de outro ser humano. Isso é o que é entender a ordem das coisas ao contrário. É por isso que aprender o Dhamma correto é tão importante. Precisamos cuidar dos problemas maiores antes de começarmos a lidar com os menores. Muitas pessoas acham que matar um animal é uma ação muito ruim, mas não percebem que pode-se acumular kama vipaka muito maior ao gerar pensamentos de ódio sobre um ser humano. Isso é claramente explicado no Abhidhamma, na análise de diferentes tipos de pensamentos, ou citta. Provavelmente no futuro farei um desana sobre os diferentes tipos de citta no Abhidhamma em uma versão simplificada. Além disso, é preciso ser inteligente na condução geral de sua vida, para evitar situações futuras que possam levar a ações mais severas. Por exemplo, se a casa não for limpa regularmente, ela poderá ser infestada por mais insetos no futuro, e então será preciso matar muito mais. Deixar teias de aranha em casa por compaixão não é compaixão de verdade. É preciso pensar no longo prazo e nas implicações mais amplas. Uma casa suja causará problemas de saúde, especialmente para as crianças. Há muitos assuntos simples como esse que, às vezes, não ponderamos claramente. Agora, se você for a um templo, perceberá que tudo é mantido muito limpo. Isso não é para dar uma boa aparência, mas principalmente por razões sanitárias. Portanto, precisamos evitar fazer coisas tolas que somente parecem boas à primeira vista. Na época do Buda, havia um yogi muito compassivo que não andava por medo de matar insetos no chão. Em vez disso, 4 pessoas tinham que carregá-lo onde ele quisesse ir, quando quisesse sair. Mas o problema é que o número de insetos que provavelmente teriam sido mortos nessa ação insensata era 4 vezes maior. De fato, essa é a essência da frase Atapi Sampajana. É preciso avaliar as próprias ações não em uma base superficial, mas de uma forma mais planejada. Ao criar os filhos, também podemos fazer um planejamento de longo prazo. Desencoraje-os a participar de atividades imorais como pesca e caça. Ensinar desde cedo a não roubar, mentir, caluniar, fazer fofocas e, principalmente, ser um bom exemplo. Ser cortês com outros seres humanos e também ter compaixão pelos animais. É por isso que Satipatthana ou Anapanasati Bhavana não se restringem a sessões de meditação sentada. Elas não podem se restringir a essas sessões formais. O Buda Dhamma não tem receitas de coisas para fazer e não fazer, a não ser Dasa Kusala, é claro. Em vez disso, quando se aprende o Dhamma, a pessoa será capaz de decidir o que é bom fazer e o que não é bom fazer. E isso não se limita a decidir apenas no momento. É possível tomar várias medidas antecipadamente para evitar ações imorais futuras que possam ser evitadas. A propósito, muitas pessoas têm a impressão de que Satipatthana Bhavana precisa ser feito em uma posição sentada formal por causa do seguinte verso no Satipatthana Sutta, que diz o seguinte: Idam bhikkhave bhikkhu aranyagato ara arukamala gato asunyagara gato anisidati palankam abhijutva ujum kayam
Panidalya, Parimukhan Satim, Upatipetwa. A maior das palavras-chave aqui tem significados muito mais profundos do que os superficiais. Arana não se restringe a um mosteiro. Rukamula não significa necessariamente ir ao pé de uma árvore para meditar. O Sunnagara não restringe a ir a um lugar isolado, mesmo que isso possa ser feito. Palancan não significa chegar a uma posição de lótus para meditar. Não necessariamente, embora seja possível fazer isso. E o Junkayan não significa manter o corpo físico ereto. Os significados corretos são explicados no post. Pré-requisitos para o Satipatthana Bhavana. Também fornecerei o link para isso. Mas deixe-me apontar uma contradição óbvia ao interpretar o Junkayan como a manutenção do corpo físico na posição vertical. Há uma seção inteira no Satipatthana Sutta chamada Iriyapatapada, que descreve em detalhes como se deve cultivar sati, ou atenção plena, em todas as posturas principais e o que chamamos de subposturas. As 4 posturas principais são sentado, em pé, caminhando e deitado. Portanto, é óbvio que o Junkayan não significa manter o corpo físico ereto. Significa ser reto na conduta moral ou ser moral e verdadeiro. E, é claro, não é necessário a um monastério para fazer a Satipatthana Bhavana ou Anapanasati Bhavana. Não importa onde você esteja, não importa onde se esteja, basta prestar atenção e evitar a imoralidade nas ações, discurso e pensamentos, e cultivar o oposto. Isso significa cultivar ações, fala e pensamentos morais. Portanto, espero que você leia essas postagens sobre o Satipatthana Sutta. Eles são informativos. Portanto, o Buddha Dhamma tem tudo a ver com purificar a mente, alcançar paz de espírito e, finalmente, a felicidade permanente de Nibbana. Que as dádivas do Buda, da Dhamma e da Sangha estejam sempre com você.